Durante o período da manhã, alguns pontos foram ressaltados. Eu quero apenas rememorados para que aqueles que estejam ouvindo agora no início, pela primeira vez. A parte da manhã foram realizadas algumas exposições por parte da União dos Juízes Católicos, da Comissão Especial de Liberdade Religiosa da UAB, do Instituto Goiano de Direito Digital, Instituto Resgata Brasil e Polícia Militar do Estado de Goiás. Agora à tarde está previsto o início da segunda etapa da audiência, agora com a exposição do Procurador Regional Eleitoral, agora às 14 horas, com encerramento previsto para 17h30, mediante participação social. Um ponto que é importante destacar no início da tarde é que, segundo informações disponíveis na internet e na imprensa, o Brasil hoje possui cerca de 130 milhões de usuários de internet, para uma população de 207 milhões de pessoas, tendo o Facebook 127 milhões de usuários, o Twitter 40 milhões de usuários e o YouTube 82 milhões de usuários, o WhatsApp 120 milhões de usuários. Ou seja, nós temos um contingente de pessoas, praticamente 50% da população brasileira está hoje na internet. E daqueles 50% que não estão diretamente, de alguma forma são influenciadas pelo que acontece nas redes sociais, na internet, uma vez que os círculos sociais dessas pessoas acaba formado por integrantes de redes sociais, por cidadãos, por pessoas que participam das redes sociais. Nós ressaltamos pela manhã, então, o grande poder que é concentrado nas mãos das empresas donas das redes sociais, empresas multinacionais, presentes em quase todos os países do mundo. No Brasil, agora, especialmente, durante o processo eleitoral, essas empresas estão presentes, exercendo as suas atividades. Elas, evidentemente, podem continuar exercendo suas atividades de forma lícita e tal, mas nós, como instituição, Ministério Público e as outras instituições do Estado e a sociedade, devemos ficar atentos para que o poder descomunal concentrado nas mãos dessas empresas não seja utilizado indevidamente, de forma cotidiana e, sobretudo agora, durante o período eleitoral no Brasil, para influenciar, para manipular, para, de alguma forma, prejudicar esse ou aquele ator do processo eleitoral. É importante que as redes sociais, os provedores de aplicações da internet, sejam, de fato, cumpridores daquilo que determina o marco civil da internet, a neutralidade da rede. Diz o princípio da neutralidade, consubstanciado no marco civil da internet, que quem prover serviços na internet não tem poder, não pode, não deve discriminar conteúdo. Evidentemente que ninguém tem direito de difamar, caluniar, injuriar, promover notícias falsas na internet para prejudicar A, B ou C, seja durante o período eleitoral, seja fora do período eleitoral. Mas, também, de um lado, não cabe às empresas, por si mesmas, se definirem como juízes do que é a verdade dentro do processo eleitoral brasileiro e no cotidiano do uso da internet por parte dos cidadãos. Afinal de contas, como eu questionei pela manhã, questões como o que é a verdade, o que é censura, o que são fake news na internet, o que são redes sociais na internet, ela se constitui uma praça pública da cidadania contemporânea, que os provedores de aplicações do Facebook, por exemplo, Facebook, Twitter, entendem por verdade e por falsidade. Com qual critério se define o que é verdade e o que é falsidade? Quem, afinal de contas, é responsável por definir a verdade e a falsidade
do que é publicado pelos provedores de aplicação, ou seja, nas redes sociais em geral. Especialmente o que reverberou nos últimos tempos aquilo que se denomina como agência de checagem de fatos vinculadas a estas redes sociais, né? Qual o critério que os provedores de aplicações, ou seja, as empresas que têm essas redes sociais, adotam para contratar essas agências de checagem de fatos, que se denominam agências de checagem de fatos? Que critérios essas mesmas agências utilizam para supostamente aferir a verdade ou a falsidade e impor consequências aos usuários das redes sociais? Que garantias, sobretudo, tem o usuário de que as suas postagens, portanto, as suas liberdades de pensamento, de comunicação, de opinião, de expressão, não estão sendo violadas de forma arbitrária pelos provedores de aplicação que detêm as redes sociais, a pretexto de, supostamente, defender a verdade e excluir as fake news, né, do processo de comunicação. Por exemplo, como se afere a imparcialidade e isenção destas agências e de quem as integra. Importante sabermos disso, porque, afinal de contas, eles estão se colocando como juízes da verdade e da falsidade. Quem nos elegeu para esta atividade, para esta função? Né? De certa forma, nós, como instituições públicas, também, em alguma medida, definimos o que é verdade ou falsidade para a nossa atuação. Mas tudo isso sob um crivo, sob um processo previsto constitucionalmente, legalmente, que permite o exercício da ampla defesa e contraditória por as pessoas eventualmente atingidas pela nossa atuação. E o que se passa, na verdade, nessas redes sociais, repito, que são de propriedade de multinacionais, que detêm em mãos um poder descomunal. Uma pergunta que devemos sempre nos fazer: quem checa os checadores? Muitos dizem que o Ministério Público, às vezes, abusa das suas prerrogativas e tudo mais, que o poder público abusa, e se questionam quem checa, né, o Ministério Público, quem controla o Ministério Público. Então, perguntemos quem checa os checadores, aqueles que se autodenominam checadores da verdade e da falsidade nas redes sociais. Aqui eu faço questão de, mais uma vez, trazer a vocês a minha adaptação do texto do Martin Niemöller, pastor luterano conhecido pelo discurso antinazista, titularizado "E Não Sobrou Ninguém". Importante, mais uma vez, trazer esse texto, porque ele deve ser o norte para a nossa compreensão do que está acontecendo e qual papel assumimos nesse processo. Diz então: um dia vieram e silenciaram o meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e silenciaram o meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e silenciaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me silenciaram. Já não havia vozes para gritar e deu socorro. Essa é uma reflexão que nós devemos trazer sempre. O que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo nas redes sociais e qual o papel que nós assumimos diante desta realidade. Dito isso, passemos agora às exposições do período da tarde, desde já agradecendo e convidando o Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Alexandre Tavares, para a sua exposição. Por favor. Boa tarde a todos. Bem, aqui, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre a fake news na perspectiva eleitoral, que é o objeto aqui que eu fui convidado para debater com os senhores. Realmente vai ser uma conversa informal, vou situar os senhores dessa matéria na temática eleitoral. Bem, toda campanha eleitoral, quem pretende chegar ao poder, ela é feita de proposições positivas, ou seja, apresentar propostas, ideias, e crítica à vida do outro, críticas sobre o outro, propaganda eleitoral de cunho negativa, que também é lícita nesse jogo dialético de debate que os candidatos, ou pré-candidatos e depois candidatos,
utilizam para convencer o eleitor a obter o seu voto. Bem, nesse jogo sempre existiu a mentira, né? Dentro da propaganda eleitoral negativa, o uso muitas vezes da mentira, seja por factoides, implantando isso em jornais, em panfletos. Por exemplo, nas eleições passadas tivemos até panfletos derramados de helicóptero em determinado município para difamar o outro candidato. Então isso sempre ocorreu nas eleições. Agora, com as redes sociais e o aumento da internet, e cada vez mais, a cada eleição que passa, as redes sociais vêm ganhando uma relevância maior, essa mentira ganhou uma dimensão maior, que agora se dá o nome de fake news, né, um nome moderno para algo antigo, que é a mentira, pelo potencial viral e o potencial de circularização dessa mentira nas campanhas, ou seja, para fins eleitorais. E isso pode se verificar de várias formas. E nós temos um problema no eleitoral. Primeiro, que a campanha tem um prazo de duração curto. Segundo, a maior parte dos processos eleitorais, como diz, são muito singelos e até difícil você instruir isso. Por isso, na legislação eleitoral, mesmo antes de surgir essa temática nova, o primeiro ponto que nós temos é o princípio da liberdade de expressão do eleitor. Então, ok, nós temos uma dicotomia aqui. Nós queremos manter a regra do jogo, evitar ilicitudes, ou seja, que determinado candidato ganhe com ilícitos, como, por exemplo, uma campanha falsa de detração do outro com mentiras, né? Aí seriam as fake news, e que isso hoje pode ser potencializado pela internet, como, por exemplo, utilização de robôs, ou seja, com a utilização ilícita da internet para propagar essa mentira. Então, nós temos essa tensão entre esses valores, ou seja, coibir eventual abuso, e obviamente que esse abuso teria que ter o elemento gravidade para poder contaminar uma eleição, e ao mesmo tempo a prevalência da liberdade de expressão. Bem, o que a lei eleitoral, primeiramente, ela define como mentira para fins eleitorais, seria o fato sabidamente inverídico. A lei eleitoral diz que é proibido, né, a manifestação, por exemplo, do eleitor, ou seja, das pessoas físicas, na internet, ela é livre, ou seja, ela tem uma prevalência maior pela liberdade de expressão, ressalvado o fato sabidamente inverídico, ou seja, de ficar divulgando algo que é escancaradamente falso, inverídico, ou com ofensa à honra de terceiros. Obviamente que quem vai para uma disputa eleitoral, quem quer se tornar um homem público, não pode ter uma grande sensibilidade. Eu, particularmente, como se diz, dou uma prevalência à liberdade de expressão e, ao meu ver, ofensa à honra é algo realmente gritante contra o candidato, que ele vai buscar nas vias comuns uma eventual indenização ou na justiça eleitoral uma suspensão, aplicação da multa, vai depender do caso concreto. E o fato sabidamente inverídico é aquele que independe de uma produção probatória, ou uma coisa que é escancarada. Eu falo, por exemplo, que fulano foi condenado por peculato. Não existe condenação nenhuma do fulano por peculato. Ou seja, você puxa ali nas redes, puxa em qualquer vara, não existe condenação nenhuma. Pode ser que seja um fato sabidamente inverídico, que é de fácil aferição, porque é um dado objetivo. Já é diferente, por exemplo, se eu falo que não, fulano desviou dinheiro. Pode ser que seja um fato mais aberto. E aí realmente é sabidamente inverídico, não é? Que contexto é esse? Ou seja, então se demanda algo, diremos, que vai demandar você perquirir, você vai demandar algo que está numa zona cinzenta, não sabe se é, se não é, não cabe ao candidato que se sente ofendido rebater isso na propaganda dele ou pelas vias, pela própria rede social. O problema que surge quando dessa temática da fake news, estamos falando pontualmente, questões pontuais que podem ter de fake news. Agora, o problema que muitas vezes, e aí a problemática é a justiça eleitoral, o ministro Luiz Fux, traz, e aí você vê uma discussão ampla do que aconteceu ou não na campanha americana, por exemplo, com Donald Trump, com a Hillary Clinton, seria se houvesse, e aqui estou falando em tese, alguma campanha orquestrada de difamação de um determinado candidato para destruir uma candidatura.
Ou seja, e não estamos falando de coisas pontuais, e sim de algo orquestrado, com propagandas negativas e muitas vezes por vias ilícitas. Por exemplo, a utilização de robôs, que é vedado pela legislação eleitoral. E aí poderia-se ter uma campanha de detração crítica com utilização ilícita para destruir uma candidatura. E aí nós sairíamos daquela questão individual de liberdade de expressão, de postagem isolada, para algo que assumisse uma gravidade de abuso de poder. A legislação ela não define o que é abuso de poder econômico, o uso indevido dos meios de comunicação, mas isso é visto como algo ilícito, que fira as regras do jogo e que desde que tenha um juízo de gravidade, ou seja, que seja algo no contexto daquela campanha de forma a afetar a normalidade e a legitimidade daquele pleito eleitoral. Então, num contexto desse, sim, você pode ter, então, a configuração do abuso de poder. Quanto à atuação dos órgãos estatais, nessas questões, eu vejo com muita delicadeza a atuação dos órgãos estatais na atuação quando envolve a liberdade de expressão na internet. Apesar de, por exemplo, até os crimes contra a honra no eleitoral são de ação penal pública incondicionada, mas como eu disse, isso tem que ser exceção, a regra é a liberdade de exceção, só para aqueles casos realmente onde se rompe totalmente o razoável, que ao meu ver vai ter configuração disso. Na internet, a atuação estatal ela é, de certa forma, excepcional. É até interessante, tem um determinado efeito Sturr, eu esqueci o nome agora, o sobrenome da atriz, Bárbara Sturr. O que acontece? Esse efeito, se puxar até no Wikipedia, os senhores vão achar. Esse foi um fato que ocorreu em 2003, nos Estados Unidos, que um determinado fotógrafo, ele bateu uma fotografia, diversas fotografias, ele fez um álbum de fotografia virtual de fotos da costa da Califórnia. E ele bateu, então, uma foto da mansão dessa atriz americana, eu não me lembro agora o sobrenome, Stewart, algo nesse sentido. Ele bateu uma fotografia da mansão dessa atriz americana na costa, e essa foto dessa mansão na costa, na falésia, bem bonita, essa foto foi para o álbum dele na internet. E ela entrou com ação na justiça americana, alegando violação ao direito de privacidade dela, de intimidade e privacidade dela, que aquela foto estaria ao retratar a casa dela no álbum. E depois dessa ação que ela entrou, alegando a violação de direito de privacidade dela, a foto, que não tinha compartilhamento nenhum na internet, parece que tinha 6 compartilhamentos, salvo engano, era algo irrisório, ela da noite para o dia teve 420 mil compartilhamentos. Ou seja, a atuação, aí se deu esse nome efeito estudo, e no Wikipedia mesmo, se os senhores procurarem, lá vai listar vários casos desse efeito, exemplo desse efeito, ou seja, que você tentando censurar uma determinada publicação, você acaba chamando a atenção para ela e amplificando a circulação dela. Ou seja, então, às vezes você querendo agir para tirar algo do ar, você acaba chamando mais atenção para aquilo, até porque as pessoas começam a visualizar aquilo, e os próprios algoritmos, Google, Facebook, quando começa a ter um número de circularização e acesso àquela informação, começam a ver mais, e aquilo gera uma reação em cadeia. Então, ou seja, isso é só um exemplo de algo que a gente tem que ter como órgão estatal, cuidado ao mexer com isso, porque às vezes, ainda que aquilo seja uma informação falsa, primeiro, aquilo será que é sabidamente falso, tem que ser algo escancaradamente. Segundo, a questão do juízo de conveniência e oportunidade de mexer com aquilo, ainda mais num cenário de disputa eleitoral, que é muito curto e muito breve. Então, em regra, nessas questões envolvendo internet, eu acho que esse juízo de conveniência e oportunidade muitas vezes está até nos próprios candidatos. Agora, é claro que num caso que se verifique indícios concretos de que está havendo uma campanha orquestrada, algo de maior dimensão contra a candidatura A ou B, aí sim, ou seja, que aí nós estaríamos saindo de uma questão de propaganda eleitoral individual, indo para um cenário de abuso de poder. Eu acho que nesses casos de abuso que afetem a normalidade e legitimidade do pleito, aí sim caberia uma atuação realmente do Ministério Público, como parte autora mesmo, né, e não apenas como custos legis, como fiscal da lei. Então, basicamente isso. Eu vou passar aqui até a palavra para Ailton, às vezes para poder debater, mas apenas uma exposição sucinta dessa questão da fake news. Então, resumo, fake news sempre existiu, é mentira. Né? A mentira sempre existiu nas campanhas, sempre existiu na sociedade. Outra coisa é a possibilidade que nós temos de intervir nessa mentira. Ao meu ver, no cenário eleitoral,
isso é algo sabidamente inverídico, ou seja, algo escancaradamente, não é algo qualquer. Eu vi até antes da apresentação aqui, de eu entrar, até complementando, entrando em outra temática, eu vi o Dr. Ailton falando da questão das redes sociais, de intervenção, tudo, e ele até anteriormente tinha uma conversa por telefone, até me perguntado minha opinião, uma rede social, hoje, como Facebook, Twitter, por serem um monopólio, exercerem verdadeiros monopólios dentro daquilo, dessas redes sociais, com alta dimensão de impacto das pessoas que atingem. Se ela resolvesse censurar um determinado candidato, poderia se ter um quadro ilícito eleitoral? Eu respondi, olha, em tese, sim. Eu não vou tratar de caso concreto aqui, em tese é possível. Agora, essas questões das redes de checagem. Ao meu ver, redes de checagem, é possível você ter rede de checagem? Sim. O que é rede de checagem? Checar aquela informação até para que a pessoa possa ver o conteúdo daquilo. As redes sociais têm políticas associadas das pessoas que ali participam. As redes sociais são instrumentos privados e possuem suas políticas e os participantes da rede têm que seguir aquela política. Então, em tese, é possível a rede social fazer exclusões? Sim. Mas, em tese, essas exclusões podem ser ilícitas? Também, dependendo do contexto, se ficar provado, se evidenciar que foi um contexto abusivo, ilícito, para prejudicar ou favorecer A ou B. É claro que isso tudo aqui eu estou falando em tese, seria algo, algo de difícil apuração, mas é algo possível em tese. Agora, o maior problema da fake news é que muitas vezes aquele senso de confirmação, até esqueci o nome, tem um nome teórico para isso, ou seja, as pessoas têm tendência a acreditarem naquilo que elas já pré-acreditam, que elas pré-estabelecem. Então, muitas vezes, a pessoa recebe aquela informação. Antigamente, a imprensa tinha esse papel de checagem no que ela divulgava. Por mais que as linhas editoriais, todos nós sabemos que não são neutras, então, cada jornal assume uma linha editorial, e óbvio, a pessoa que se identifica com linha editorial, uma linha editorial de tendência de esquerda, ela vai seguir aquela publicação. Uma pessoa, determinado jornal que tem uma linha editorial de direita, uma pessoa que se identifica com aquilo, tem uma tendência. Mas essas informações, ainda que tenham linhas editoriais que não são neutras, elas sempre tiveram, a boa imprensa pelo menos, o dever do jornalismo de fazer a checagem daquilo tudo que se informa. Hoje, nas redes sociais, e muitas vezes tem veículos que não fazem checagem absolutamente nenhuma e saem divulgando, inclusive, coisas estapafúrdias. Então, nesse ponto, eu vejo como muito relevante você ter organizações de checagem para essas informações, até porque a pessoa possa ir atrás, até porque todo mundo não tem tempo de ficar atrás de tudo, mas nessas redes de checagem, que se propõem a isso, ver se aquilo tem um mínimo de embasamento, aquela notícia que está circularizando na internet, se aquilo tem um mínimo de embasamento. As redes sociais podem agir, inclusive dentro da sua política, baseada nessas checagens, até prova em contrário, que está havendo algo ilícito, podem, sim. Ao meu ver, eu não vejo problema de se verificar, essas são fontes de informação, fontes que checam todas as informações ali. É algo que, se ficar provado que aquilo está sendo utilizado de má fé, que aquilo está tendo uma conduta ilícita, dolosa, para prejudicar A ou B, é outra coisa. Mas, a priori, é um fator. Então, as pessoas muitas vezes não têm essa tendência de checar que a imprensa tinha, e hoje as fontes são múltiplas na internet, que surge essa problemática difusa de informações e muitas vezes falsas contra A, contra B. É uma problemática difícil de enfrentar, não é algo simples, é fácil falar aqui rapidamente, mas não é algo na prática simples de se efetuar, como eu disse, porque você tem a liberdade de expressão de um lado, tem também a honra do terceiro, tem a disputa eleitoral do outro lado também, que pode estar sendo afetado, aí vai depender da dimensão disso, obviamente, e é por isso que essas respostas vão ser encontradas no caso concreto, caso a caso. Não é uma resposta simples de se dar. Em tese, tudo é possível. Agora, dependendo das circunstâncias que o caso concreto vai poder apresentar. Passo a palavra ao Dr. Ailton, se ele quiser debater alguma coisa. Eu sei que o seu tempo está exíguo, Alexandre, mas eu quero fazer, na verdade, uma indagação, especialmente para que possamos depois evoluirmos no curso da tarde. Eu mencionei antes que
O Facebook tem 127 milhões de usuários no Brasil, o Twitter 40 milhões, o YouTube 82 milhões e o WhatsApp 120 milhões. É um poder descomunal sobre as condições de comunicação, de transmissão de informações, de opinião desse contingente de pessoas. Por um lado, a lei eleitoral veda a doação de pessoas jurídicas para a campanha, de candidato, de partido político, de coligação. Uma empresa, em tese, uma rede dessas, se ela assume um viés em favor de uma representação política X, A, B ou C, em detrimento de outro, ela poderia configurar a prática de abuso de poder econômico? Bem, estamos falando aqui em tese, até porque eu não vou tratar de caso. Bem, o primeiro ponto é que na maior parte, Facebook, as redes sociais, Twitter, Instagram, são meio de divulgação de informações e não elas necessariamente responsáveis pelas informações, isso como regra, né? Ou seja, elas não atuam, elas apenas são meio pela qual as pessoas utilizam para divulgar ali. Então, em regra, elas não são responsáveis pelas informações divulgadas pelas pessoas. No entanto, a partir do momento quando elas atuam diretamente na rede, seja para excluir ou não, dependendo do que for feito, é óbvio que hoje você, apesar de você poder ter outras redes, elas se tornaram verdadeiros monopólios. Tanto que, por exemplo, Orkut, ninguém mais hoje, na época tinha Orkut, ninguém mais usa Orkut, hoje é o Facebook, né? O WhatsApp é um meio de circulação de informação. É claro que você tem Telegram, tem algumas outras, mas é a principal. Essas redes assumem verdadeiros monopólios em termos de rede social e tem uma relevância muito grande. Então, em tese, falando aqui em tese, como eu disse assim, é possível essas redes, inclusive, fazerem checagem, elas têm políticas dos seus participantes, como eu disse no primeiro ponto. Então, é possível elas fazerem exclusão ou não? É possível. Agora, se efetivamente comprovado algo direcionado a favorecer candidato A ou B, até pela força que elas têm, as redes, e serem pessoas jurídicas que têm que se manter neutra na disputa eleitoral, ou seja, não devem participar, sim, seria em tese possível, dependendo das circunstâncias de um caso concreto, né? Respondendo em tese, porque em tese, como eu disse, a figura do abuso de poder, ele não é uma figura no direito eleitoral fechado, ele não é tipificado, tais condutas representam abuso de poder. O abuso de poder no direito eleitoral, ou uso indevido dos meios sociais de comunicação, eles são condutas ilícitas que firam a normalidade e a legitimidade das eleições e que têm um juízo de gravidade proporcional àquela disputa eleitoral. Por isso que, por exemplo, o que pode ser grave para uma disputa de vereador, onde se define ali uma eleição com 1, 2 votos, pode não ser grave para uma disputa de governador, por exemplo. Por isso que a figura do abuso ela é definida no caso concreto. Então, em tese, é possível. Em quais casos? Aí, obviamente, que isso vai depender, mas é óbvio que teria que ser algo grave, teria que se provar que efetivamente foi algo orquestrado, algo direcionado para uma determinada conduta ilícita. Então, estou respondendo em tese, até porque eu não... Alexandre, eu agradeço pela sua exposição. Sei que você está cuidando dos registros eleitorais no estado de Goiás. Mais uma vez, obrigado e sigamos no debate dessa matéria. Ok. Obrigado.